E aí, furiosos de plantão, vamos às explicações, já que o texto talvez não fique claro para algumas pessoas. Por quê? Porque como esse perfil é novo, algumas pessoas não conhecem ainda a minha linha de trabalho. Muito prazer, eu sou Violeta, sou uma terapeuta familiar sistêmica e eu sou a sua terapeuta, sim. E nós estamos falando essa semana aqui nesse perfil sobre a questão da rebelião. Antes de eu dizer a minha opinião sobre esse assunto, eu quero mostrar para vocês como que esse padrão de rebelião, ele é instalado no seu ministério, na tua igreja. Como você viu lá a história, não sei se você ouviu a história, mas uma pessoa que uma vez foi ferida, sai da igreja, depois de algum tempo, ela é convidada para um evento dessa mesma igreja que ela saiu, e um pastor dessa igreja que ela saiu impede os membros de ir nesse evento, alegando que esse pastor saiu em rebelião. Mas aí, vamos então pensar. Esse pastor, ele não estava, esse que impediu os seus membros de ir nesse evento, ele não fazia parte dessa treta, ele não estava envolvido, ou talvez estivesse, e a pessoa que saiu da igreja em rebelião, ela foi convidada por um pastor que continuou na denominação. Quando esse pastor, ele impede os seus membros de ir a um evento, o que ele está ensinando para os seus membros? O erro das pessoas define quem elas são. O erro da pessoa, ele é imperdoável, porque mesmo passado um tempo, essa sombra ainda continua. É como se a pessoa não tivesse tido tempo de se arrepender ou de mudar de história. E outra coisa que ele afirma, ele consegue afirmar de uma forma implícita. A dor e a injustiça do outro não vale nada frente a uma regra, tá? Então, ele ensina que a instituição pode sim, que as pessoas podem sim causar um dano emocional, porque eu imagino que ninguém saia de uma denominação, que nenhum pastor se rebele contra os seus líderes ou a igreja que ele fazia parte, do nada. Alguma injustiça aconteceu, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu quando tudo aconteceu. Então, ele ensina esses membros agora que não sabem do assunto, que não estavam lá, que talvez sejam membros até recém-convertidos, que ele sim pode mandar nas pessoas e invalidar o sofrimento da outra, tá? Mas, Violeta, não seria correto porque ele está seguindo a lei da igreja? Você não estaria protegendo essa pessoa que saiu em rebelião, que se separou, que causou uma divisão? Bom, aí eu vou entrar em alguns outros conceitos com você. Porque quando nós falamos de igreja, nós falamos de reino. E reino não é igreja, né? Não são quatro paredes. Eu acho que igreja nem é quatro paredes. Igreja somos nós. O templo, ele é um lugar onde as pessoas se reúnem como igreja para buscar a Deus, ou para adorar a Deus, para louvar a Deus. Eu acho que nem para buscar porque a busca é feita em casa, no nosso íntimo, no nosso quarto. E infelizmente a igreja hoje ela se tornou uma instituição, ela tem um sistema todo. Como instituição, ela tem várias lacunas, vários problemas, porque são problemas de administração que impede as pessoas, às vezes, de realmente conhecerem a Deus. E quando nós falamos de reino, nós estamos falando do ID, nós estamos falando da expansão do evangelho, de pregar o evangelho para outras pessoas. E em toda igreja isso vai acontecer. Então, se você é pastor, presta atenção no que eu estou te dizendo. Mais dia, menos dia, o seu líder, o seu principal líder, o cara ou a mulher que é o seu braço direito dentro da igreja, ele vai almejar esse ID de uma forma tão intensa que ele vai precisar sair da tua igreja, sair do teu ministério e ter o seu próprio povo. É assim que acontece na natureza. Um bebê, quando ele está muito grande na barriga da mãe, o que acontece? O parto, ele sai dali, né? E depois, quando ele está muito grande na casa dos pais, o que ele faz? Ele casa e some de casa. Ele vai viver a vida dele com a família dele. Ministerialmente, também é a mesma coisa que acontece. Então, é muito maluco da parte de vocês olhar para uma pessoa, para alguém que saiu da sua igreja e
fez um novo ministério ou foi se pastorear, é muito maluco vocês imaginarem que essa pessoa ela é rebelde. A mesma coisa que você ter um filho que vai se casar e você brigar com seu filho porque seu filho casou e foi viver a vida dele. Ah, Violeta, mas ele saiu em rebelião, ele foi contra o pastor. Sabe por que ele foi contra o pastor? Porque o pastor provavelmente estava segurando ele. E muitas vezes o pastor, por apego, por desejo de proteção, por achar que essa pessoa não está pronta, porque assim, seu pai e sua mãe, eles sempre vão te tratar como criança, achando que você é criança. Estou falando de pais e mães que não entendem de sistêmica, né? Porque se você estiver aqui, como continuar me acompanhando, você vai entender que isso é doentio. Isso traz prejuízo para sua família, traz prejuízo para o seu filho. E você como pastor, quando você quer possuir ou proteger demais esse teu líder que precisa sair, isso é doentio. Então agora vamos focar de novo na galera que esse outro pastor impediu de ir no evento que o outro ia pregar. Você ensinou para essas pessoas agora, só com essa atitude, que você é autoritário, que você manda, que você quer estar acima de tudo e que no meio dessas pessoas sempre vai ter alguém que pensa um pouco mais. E ele vai falar assim, qualquer dia pode ser eu. Então você já plantou a questão da rebelião no coração dessas pessoas que o pastor impediu. Outra coisa que pode acontecer é essa pessoa que pensa um pouco mais dizer, mas espera aí, se isso aconteceu alguns anos atrás e esse pastor ele foi convidado para pregar num evento da igreja, provavelmente houve um perdão, houve um acerto de contas. Então esse comportamento de impedir que os membros vá a este evento é como se eu sinalizasse, que o perdão não vale a pena. O perdão não existe. O acerto de contas não existe. E aí fica aquela questão do crente que fala sobre perdão, mas eles não se perdoam dentro da sua própria denominação, dentro do seu próprio clã. Tá vendo? Só ensinou coisa errada. E tudo isso acontece por conta de quê? Quebra de regras sistêmicas, de pertencimento, de hierarquia e de equilíbrio. Como se dariam, então, essas regras dentro do sistema eclesiástico? Pela regra de pertencimento, todos os entes pertencem. Se nós estamos dentro de um sistema eclesiástico, todos os membros pertencem. E aí, quando nós falamos de igreja, já foi dito aqui, igreja não é uma denominação única. Igreja não é placa essa, placa aquela. Igreja são as pessoas. Então, se nós somos cristãos, nós estamos inclusos nessa igreja. Quando eu excluo alguém do corpo, o que eu faço? Eu abro a porta para uma compensação. E a compensação é positiva? Nunca é positiva. Qual que seria a compensação? Repetição do padrão dessa rebelião. Ou então, problemas de diversos tipos que pode acontecer dentro dessa igreja, tá? Com problemas, inclusive, para a vida do pastor, na família do pastor. Tá vendo como é grave não conhecer esses conceitos? A verdade é que o teu ministério depende num certo nível da sua maturidade espiritual, e eu não vou nem colocar em xeque isso, porque provavelmente você tem maturidade na espiritualidade, mas também depende da sua maturidade emocional. E para isso tem o treinamento Meu Ministério, onde eu falo com vocês sobre essas coisas, sobre como você ler as pessoas, ler os sistemas. A igreja, ela engloba pessoas e essas pessoas trazem consigo os seus próprios sistemas familiares para dentro do sistema eclesiástico. É por isso que é tão conturbado. Você que é pastor, você sabe o quanto é pesado, o quanto é complicado você lidar com pessoas. Sabe por quê? Porque você não conseguiu ainda entender a tua sistêmica e ainda você tem que lidar com a sistêmica de outras pessoas e ainda tem que lidar com a sistêmica da igreja local e com a sistêmica da igreja a qual você faz. Então, se você quiser aprender, fique por aqui, vai lá no meu canal do YouTube, que lá tem mais conteúdos. Ou então você pode clicar no link da bio aqui em cima e adquirir o treinamento, o Meu Ministério. E me mande perguntas, me mande no direct o que você quer ouvir por aqui, o que você quer saber. E eu sempre trarei para vocês ensinamentos do dia a dia, tá?
Porque eu faço parte de uma família pastoral, então eu estou envolvida e eu vejo essas coisas todo santo dia. E vejo o quão ruim é o pastor não entender desses conceitos e vai tomando decisões erradas, baseado em ensinamentos que eles tiveram de lá de trás, sem fazer nenhum questionamento, sem pensar de forma racional, e acaba o quê? Instalando uma compensação na sua igreja.